Olá, amigos telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas. A nossa saudação afetiva neste momento que vamos fazer a reflexão sobre o 28º domingo do tempo comum. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Durante estes domingos, nós já estamos quase que chegando, aos últimos domingos deste ano, do ano de 2021, ano litúrgico, mas nós temos caminhado esses dias tudo assim, vendo Jesus seguindo da Galileia rumo a Jerusalém, já fez anúncio da sua paixão, vai junto com os discípulos, encontrando multidões. É uma continuidade dele no meio dos pequeninos. Faz dias também, domingos, nós vimos essa caminhada de Jesus falando dos pequenos da nossa vida, no Evangelho que fala da mulher, fala das crianças, também dos pobres. E nesse domingo ele vai fazer a partir de um homem que é rico. Então as leituras mostram assim o momento que nós podemos fazer as nossas escolhas. Todo mundo na vida tem as escolhas, o seu segmento. Então são muitas coisas que nos atraem, outras pessoas que nos convidam, que nos levam, e nós vamos ver o que é. Para fazer escolhas é preciso significar assim, de uma forma. Posso escolher tal coisa, posso não, mas vai ter regras. E uma delas, no reino de Deus, é a renúncia, Porque vamos escolher isso, mas vamos precisar fazer assim. Então, as leituras deste domingo, amanhã, dia 10 de outubro, elas vão mostrar. A primeira leitura é leitura do livro da Sabedoria, no capítulo 7, versículos de 7 a 11. E nós vamos ver aqui a escolha feita por Salomão, quando pede a Deus, ele ainda um adolescente, ele podia pedir mundos, reinos, e ele pediu simplesmente a sabedoria. Jesus queria entender assim, então a sabedoria é dom gratuito de Deus, contanto que você possa caminhar no caminho reto, certo, com essa iluminação da sabedoria. Na segunda leitura, que é do livro Carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12 a 13. E aqui nós vamos observar que nós somos convidados a escolher a escuta da palavra de Deus. Quando diz assim, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai ajudar a discernir o bem do mal. E agora o Santo Evangelho foi lido aqui pela Luísa, já vai mostrar para nós um outro momento de escolha e também a escolha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Bom, por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser só um, Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério,
Não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. Ele então lhe disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Olhando ao redor, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil os que têm riquezas entrarem no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras dele. Mas Jesus continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados e diziam entre si: E quem conseguirá salvar-se? Olhando para eles, Jesus disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Eu lhes garanto, não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim, do Evangelho, que não receba agora, no tempo presente, 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos com perseguições e no mundo futuro a vida eterna. Esta é para nós a palavra da salvação. Então, aqui Jesus, já no início nós dissemos que ele continua a fazer a caminhada e aqui vai citando sempre os pequeninos. E neste domingo convida-nos a seguir, né, pelo caminho dos pobres, como é amando esses pobres, voltando. Mas ele vai fazer essa proposta de escolha, Jesus Cristo, através do jovem rico, que está no Evangelho de Marcos, que foi lido agora, no capítulo 10, versículo 17 a 30. E Jesus está no caminho com seus discípulos, vai conversando com eles e de repente aí nós vimos, né, o que foi que aconteceu. Surge um jovem, ajoelha-se, ele prostra-se aos pés de Jesus. E ele, quando ele prostra, ele faz logo a pergunta para ele: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Um homem rico, ele já tem todos os bens materiais, tudo que ele precisa, mas dentro dele ainda tinha um vazio e ele pergunta como conseguir a vida eterna. E Jesus escutou, mas faz uma pergunta para ele, assim, direciona primeiro, dá o momento oportuno de lembrar sobre os mandamentos. E ele vai e diz assim, que ele já faz tudo aquilo, ama o Pai, tem o temor de Deus, não mente, não rouba, não cobiça, não deseja os bens de ninguém, não toma a mulher do próximo, tudo. Mas aí ele garante, diz: eu já faço tudo isso. Jesus, ali conversando com aquele, então ele faz um ato assim, usando o verbo olhar. Ele olha com amor para aquele jovem, né? Quer dizer, ele vê tudo ali e ele vai compreender e vai mostrar para ele assim. Entendeu, compreendeu. Então, o que você vai fazer? Se você já faz tudo isso, agora é só você ir vender tudo que tem e distribuir com os pobres. Olha essa proposta.
é uma proposta, o olhar para esse jovem, o olhar vai ter um ato, né? Ele quer mais, mas ele vai convida-o a vender tudo que tem. E mais, desfazer-se, quer dizer, deixar aqueles bens que ele tem e usar o outro verbo, partilhar. Tudo hoje está nesse foco aqui. Olhou, convidou, pediu para desfazer-se e partilhar os bens. Depois que fizesse tudo isso, era para voltar lá e segui-lo. Seguir Jesus. Olha como foi bem bonita, não é? É uma proposta bem interessante, mas ela é comprometedora aqui no caso, porque ele vai precisar de quê? Fazer uma escolha, mas vai renunciar a outras tantas coisas para seguir Jesus. É algo muito mais forte. E ele disse aqui, aí na leitura, não é, que Jesus comenta ainda com os seus discípulos, quando ele ficou assim, também ouviu, mas ficou cabisbaixo, né? Ficou triste e seguiu. E Jesus vai comentar como é difícil um rico entrar no reino de Deus. Olha, com isso aí, ele ouvindo, ainda foi mais forte ainda. Ele não quis pensar assim, de ir lá, vender tudo que tem, fazer, achava assim que era um absurdo. Então, para ele, essa história de dizer que é difícil um jovem, ou o rico entrar no reino dos céus, ele quer construir a relação assim com Deus, porque ele, além de ter tudo, ele quer ter a vida eterna, quer ter a garantia. Como eu posso tudo, então agora eu só quero saber o que é que falta para eu completar tudo na minha vida, né? Então aí Jesus mostra aqui que a fé não é algo assim, do jeito que a gente quer, ela é uma relação do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer. É no sentido de repartir, de partilhar. E esse homem diz que ele foi embora e ele ficou ainda conversando com Jesus, né? Quando ele diz assim, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ninguém vai ficar aqui discutindo essa proposta, não é? O que foi acontecer, só sabe que Jesus teve essa proposta e teve essa orientação com ele, de mostrar que o homem próspero, ele é capaz de partilhar, de conviver com justiça, porque é isso que é o que Jesus quer de nós. Nessa caminhada para Jerusalém, nós vamos observar quem somos nós, quem é mais assim, o que é que ele, além desse comentário, quem é esse jovem do Evangelho na nossa vida. Porque nós vimos aqui que aconteceu. Foi feita essa leitura, esse diálogo, esse encontro com esse homem, ele orientou, fez tudo. Mas mesmo de verdade, quem é? Somos nós. Eu, Marlene, você, Luiz, Pedro, José, somos todos nós que vamos observar os mandamentos, né? O que está prescrito para nós, ver se nós estamos mesmo fazendo e mesmo assim, sentindo-nos que pecamos e que às vezes afastamos-nos de Deus, mas a gente ainda tem assim a compreensão da grande misericórdia do Deus que nos ama e a gente fica confiante. Às vezes a gente se satisfaz com o mínimo, mas aquele que tem mais necessidade, que vive na pobreza, que vive no desafio, nas aflições, nas dificuldades, ele confia assim com qualquer pouco, muito mais em Deus às vezes, do que quando nós temos tudo em nossas mãos e não sabemos nem o que fazer. Nós precisamos disso. Hoje continua esse convite de Jesus Cristo a nós,
dirigido, né? Ele olha para os discípulos também, quando vai perguntar e quando vai comentar com eles, mas ele olha também o mundo, não é? Ao redor. Então, são 3 olhares assim fortes que nós precisamos entender que ser bom é amar os nossos irmãos, é praticar a justiça, é partilhar, mas deixar tudo que tem, olhe como é forte essa palavra, deixe tudo que tem e vai receber 100 vezes mais o quê? Esse pedacinho aí é um trecho do diálogo já de Pedro, não é? Diz assim, que Pedro diz, pois é, por nós deixamos tudo e seguimos-te, Jesus. Está mostrando para ele que eles já fizeram demais, né? Que já está seguindo. E aí é que ele diz, sim, todos aqueles que deixam tudo que têm, que acompanharam-me e que estamos nesse itinerário missionário, vão receber 100 vezes mais do que tem hoje. E esses 100 vezes mais é o todo. Você não vai receber uma coisa só, você vai receber no todo. E esse todo tem algo bem forte. Começa pelas perseguições. Ó, olha aí, chega a dar para parar e respirar fundo. Como? Sim, serão perseguidos, maltratados também, todo aquele que vem seguir, porque nós somos relações de fraternidade, não é do jeito que nós queremos. E é por isso que o mundo persegue-nos, porque nós temos assim, o que fazer é a justiça, é amar os pequenos, é viver no meio deles, é partilhar com eles. Então, quantos pobres estão à nossa espera? Vocês, hoje, basta sair, passar num semáforo, você já vai enxergando, passa na frente de uma padaria, de um restaurante, nesse mundo agora que nós estamos. Só eu estou falando aqui de fome, só, daquele que está meio faminto. Aí vai medir a pobreza só por isso? Não, desempregado, abandonados nos abrigos, nas situações. Então, precisamos fazer-nos pobres também. Passou o domingo passado, já celebramos a festa de São Francisco, né? E fomos fazendo aquela leitura, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver dor, onde houver choro, onde houver sofrimento, onde houver tristeza, e vai dizendo o que eu posso levar? Tristeza, leva alegria, trevas que eu leve luz. Então, onde houver pobreza, que nós possamos ser aquele que ampara, aquele que compartilha. E hoje nós somos convidados o tempo todo. E neste mês missionário, mês de outubro, né? Mês dedicado às missões, a igreja vai lembrar de quê? Que nós precisamos sentir-nos envolvidos, porque com a causa do menor, com aquele que sofre, porque nós somos batizados. E como batizados, nós recebemos a unção e o seguir também, seguir evangelizando, anunciando, num caminho profético, denunciando, amando. E viver em missão é isso. Nesse mês, e vai lembrar sempre dessa frase, vai, vende tudo o que tens e compartilha com teus irmãos. Ele, nosso Pai, Deus, através do seu Filho Jesus, continua com aquele verbo olhar. Ele olha-nos com compaixão no fundo do coração. Também neste domingo 10 de outubro, nós comemoramos no santo, aqui na rezão pelo santo, São Daniel Comboni, né? Foi canonizado e também foi o santo que apaixonou-se quando humano pelas obras, né, dos frades franciscanos. Foi à África, deu a sua vida. De 8 irmãos, só ficou ele e a mãe olhava e dizia assim, 8 filhos, só esse que escapou e ainda está no papel, porque era fotografia,
E Daniel Comboni viveu na África e lá na África ele fundou a congregação dos padres missionários capuchinhos, das irmãs de la Negrice, dos irmãos. E na continuidade, como dizia assim, morro, mas minha obra não morrerá, está espalhada nos 5 continentes. E nós continuamos com os leigos combonianos. E aqui na nossa diocese, nós temos toda a gratidão aos missionários combonianos que viveram aqui muitos anos dedicando-se. No Brasil, começaram por Balsas, Diocese de Balsas. Que Deus abençoe cada um de nós, ilumine-nos, que nós possamos seguir nessa linha missionária na nossa partilha, porque Deus está com o seu olhar fecundo, olhar de acolhida, olhar de proteção, olhar de amor, para que sejamos amados e possamos amar cada vez mais. Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.